Bom dia a todos, bom dia a todas as colegas, trabalhadores, trabalhadoras do SUAS e dos serviços de acolhimento do Estado de Santa Catarina. Bom dia a todos, bom dia a todas as colegas, trabalhadores e trabalhadoras do SUAS. Nós vamos dando início, então, a esse nosso encontro para discutir sobre a guarda de crianças e adolescentes em família extensa. Considerando ser um programa implantado em alguns municípios brasileiros, com algumas experiências já constituídas, e considerando o Estatuto da Criança e Adolescente, considerando o Plano Nacional da Convivência Familiar e Comunitária, nós precisamos avançar nesse debate da família extensa como uma possibilidade de acolhimento de crianças e adolescentes ou de guarda, quando não mais possível ou temporariamente não possível na família de origem. Então, como uma alternativa, como uma possibilidade, né, com as experiências que a gente já vem construindo, hoje nós vamos estar aqui com a presença do Jonathan, que é consultor internacional na área da infância e juventude, e tem uma experiência bastante vasta na questão do trabalho com famílias extensas, com a guarda em família extensa. Nós estamos também com a Valéria coordenadora dos serviços de acolhimento de Belo Horizonte. Então, também, né, seja bem-vinda, estará aqui conosco hoje para poder compartilhar também um pouco da sua experiência em Belo Horizonte no trabalho da família extensa. Também estaremos com a Augusta, né, que é técnica do Serviço de Acolhimento de Blumenau, que vai compartilhar também conosco a experiência da família extensa, e a Carol e a Nádia, que são técnicas de referência do serviço, tanto de família acolhedora quanto de família extensa do município de Porto Belo, que são dois municípios que já vêm trabalhando também com a guarda de crianças e adolescentes em família extensa. Como já demos início, então, me chamo Janice, sou assistente social, assessora em políticas públicas da FECAM. Em nome da Federação Catarinense de Municípios, quero dar as boas-vindas a todos. Essa atividade ela é uma parceria com o Comitê Estadual SUAS Covid-19, em defesa da vida, que é um comitê que se constituiu com mais de 13 órgãos, instituições, fóruns, né, municipais, Fórum Estadual dos Usuários, Trabalhadores, enfim, do SUAS, entidades, conselhos regionais de categorias profissionais, e também uma parceria do nosso grupo de trabalho de acolhimento, que funciona aqui no estado de Santa Catarina, que vem se encontrando desde 2017. Esse grupo de trabalho, ele é formado e ele tem uma atuação, uma participação do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Federação Catarinense de Municípios, do SEDCA, da Secretaria de Desenvolvimento Social e também dos municípios, representando o consórcio de acolhimento, que é o município de Braço do Norte, que ali compõe 9 municípios, um consórcio intermunicipal, o município de Blumenau, também o COEGEMAS, enfim, que representam e participam desse grupo de trabalho, trazendo as demandas que são afins e afetas à questão do acolhimento de crianças e adolescentes. Então, nós já discutimos serviços de família acolhedora, nós já discutimos questão de acolhimento institucional, e nesse momento nós queremos discutir um pouco e avançar no debate da guarda de crianças em família extensa. Sabemos e estamos acompanhando, enquanto grupo de trabalho, o debate que vem sendo feito no âmbito nacional sobre esse assunto, no sentido de trabalhar ele, né, como a possibilidade de um programa ou de um serviço vinculado, né, e, enfim, à própria política da assistência social. E diante dessa questão, então, nós queremos hoje poder aprofundar um pouco o debate em relação a esse tema e a esse assunto. Então, desde já, agradecer a presença aqui do Jonathan, da Valéria, da Guta, da Nádia e da Carol. Eu vou pedir só que a Carol e a Nádia fechem o microfone, está dando eco aqui no áudio. E então a gente vai começar então com o Jonathan, ele vai fazer um pouco uma contextualização sobre a guarda, né, em família extensa.
Após, a Valéria vai compartilhar conosco um pouco do funcionamento da atividade em Belo Horizonte. E, por fim, a gente vai compartilhar a experiência, então, de Blumenau e de Porto Belo. Eu penso que nós poderíamos fazer em 2 blocos. Então, o Jonathan e a Valéria fazem as suas falas. A gente faz um bloco de questões que vão estar no chat, né, do YouTube. E aí a gente faz um segundo bloco com as experiências de Blumenau e de Porto Belo. Então, Jonathan, seja muito bem-vindo. Agradecer novamente a sua colaboração e presença aqui conosco. Pensamos mais ou menos uns 15 minutos, e aí fica à vontade para poder conversar e dialogar conosco. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite para estar participando deste momento com vocês e com todo mundo que está nos assistindo no canal do YouTube. Eu gostaria de iniciar dizendo que o que eu vou compartilhar de uma contextualização maior, ele tem fundamento a partir de uma experiência de uma organização que iniciou com um trabalho num programa específico para família extensa no município de Diadema, São Paulo, e que nasceu, assim dizer, formatado como programa no fim de 2009, com financiamento pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. É um programa que nasceu de uma necessidade que foi identificada de um grupo de crianças, que estava... Eu estou recebendo mensagem que o áudio está travando. Está melhor agora? Tá. Então, nasceu de a identificação de um grupo de crianças que não estavam sendo atendidos plenamente nas suas necessidades por nenhum outro programa. Então, eram crianças que circulavam entre os serviços, eram de famílias com muita dificuldade, e ora estava na rua, ora estava num acolhimento institucional, ora estava com a mãe, o pai, algum membro da família. Com isso, foi criado este programa em Diadema, numa região sul de Diadema, focando numa identificação que em todas essas famílias tinha algum membro da família extensa que realmente queria estar criando essa criança, e formulamos os apoios necessários para que isso acontecesse. Tinha uma questão que quando se fala em guarda subsidiada, sempre se olha o dinheiro, que é financeiro. Isso é real, mas não é o principal, especialmente considerando que existem outros programas de apoio financeiro. O principal era uma questão de guarda, então ter uma pessoa, um adulto da família claramente identificado como responsável, e ter um trabalho técnico de apoio a esta guardiã, esta avó, tia, que seja, que ajudasse a reconfigurar a dinâmica familiar e garantisse assim o direito da criança na educação, saúde, convivência familiar e tudo. E também tinha uma questão de não se sentir fora do resto da sociedade. Então, a questão de trabalhar grupos de pessoas em situações semelhantes como uma forma também de integração social. Isso, em 2009, como eu partilhei aqui, foi, vamos dizer, uma resposta mediante uma situação que não era individual, eram muitos indivíduos que estavam nessa situação. Nessa época também estavam
sendo publicados pela ONU, com grande participação da sociedade organizada brasileira e do governo brasileiro, que é os cuidados alternativos para crianças sem cuidados parentais da ONU, e também toda a questão de Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Eu diria que nos últimos 10, 11 anos tem tido muitos avanços, mas não tem sido por iguais. Então, em questões de qualificar o acolhimento institucional, tem tido muita melhoria, muita mudança na difusão e crescimento de programas de família acolhedora também. Mas, por outro lado, eu diria que programas específicos de apoio a famílias precisando de uma intervenção muito mais qualificada para manter as crianças junto com elas, com os pais, e a questão de família extensa. Nós iniciamos como um programa piloto, porque, de fato, não tínhamos referências para este trabalho, mas acreditávamos que seria importante para outros se desse certo, com a possível vertente, vamos dizer, de serviços de garantia da convivência familiar comunitária. E aí, de fato, foi uma experiência bem sucedida, se tornou uma política pública municipal em 2011, através de lei específica em Diadema, passou de um financiamento de fundo de criança e adolescente para ser financiado através do Fundo Municipal de Assistência Social. Aí, de fato, atingindo seu espaço dentro de um sistema de assistência do SUAS, mesmo que não era um serviço tipificado. A partir disto, com ajuda de um financiador externo e com o interesse da Prefeitura de Santo André, que é outro município da região do Grande São Paulo, um município maior, implementamos o programa lá ao longo de 3 anos, com um certo nível de sucesso. No entanto, não alcançou o espaço de programa formal do Sistema Municipal de Assistência Social lá. Em 2018, a partir de um tempo de diálogo com pessoas de Rio Grande do Norte, um município chamado Felipe Guerra entrou em contato para que pudéssemos apoiar a implantação de um programa de guarda subsidiado na família extensa no município Felipe Guerra, que é do Pequeno Porte 1. E desde o início de 2019 estamos apoiando, e eles já estabeleceram com muito sucesso seu próprio programa, com política pública, com lei, e agora também trabalhamos para apoiar toda a questão do diálogo com o Ministério Público, Conselho Tutelar e Judiciário, que é a questão que, uma vez com a criança, não se encontra mais com seus pais, se encontra sem um guardião legal efetivo, a menos que esteja no acolhimento institucional ou acolhimento familiar. E para garantir que as crianças tenham acesso pleno aos seus direitos e que a avó, tia, a vizinha, a pessoa que está como guardião
efetivo possa garantir a plenitude dos direitos da criança, precisa ter uma guarda formalizada. E diria que essa é uma questão que é muito importante a continuar a trabalhar. Eu tenho mais um pouco de tempo, então eu queria dar uma visão um pouco mais ampla, no sentido de que, como foi dito pela Janice no início, tem muitos municípios pelo país que estão, eu diria, empreendendo por quê? Porque não existe ainda um contorno nacional, uma tipificação, algo semelhante que ajude os municípios a construir seus programas, mas tem um entendimento de muitos municípios da necessidade de um apoio específico a uma modalidade que talvez seja uma modalidade de acolhimento, talvez seja uma modalidade dentro do PAEF, específico para apoiar a família extensa, cuidando de crianças que, se não fossem a família extensa, quase certamente teriam que ser acolhidos, ou em acolhimento familiar ou em acolhimento institucional. E, ao mesmo tempo, desde 2018, o governo federal, na época era o Ministério do Desenvolvimento Social, hoje Ministério da Cidadania, começou a procurar programas ou, eventualmente, serviços que pudessem evitar o acolhimento institucional de crianças de 0 a 3 anos, e começou um diálogo conosco e com muitos outros atores, e todo um trabalho de sistematização do pensamento, e se isso seria um serviço, um programa, o que seria isso dentro do SUAS. Chamou estados, municípios para discussão, que aconteceu ao longo de 1 ano e meio, e contratou uma consultoria para fazer uma pesquisa mais profunda do assunto, levando a uma etapa de poder levar para um debate nos Conselhos Nacionais de Assistência dos Direitos da Criança e, eventualmente, um novo programa é o serviço dentro do SUAS, que aí embasaria todo esse trabalho, criaria linhas claras de financiamento para este trabalho, mas que ainda não chegou ao seu fim. Num contexto maior, essa é uma questão que está muito latente em muitos países pelo mundo. Então, o que nós estamos discutindo hoje aqui está sendo discutido em muitos outros países pelo mundo. Alguns países têm tido experiências, vamos dizer, grandes, como a África do Sul, com um sistema de benefício para colocação em família extensa, que de fato teve muito problema num nível de sistema, e que oferece oportunidade para a gente aprender, olhar que outros têm feito, evitar os mesmos erros, e também apontar que é uma prática que, em todos os países que eu conheço, as sociedades acreditam que no seu país é algo muito grande, muito natural, e que é mais do que qualquer outro lugar. E eu fico surpreso porque em todos os países que eu tenho tido diálogos e participado de eventos, está muito maior do que é visível. Então, nos Estados Unidos, tem cerca de 8 milhões de crianças sendo cuidadas pela família extensa. Na Inglaterra,
onde eu estou agora, é uma prática comum e uma prática crescente, mas também que não tem um apoio sistemático pelo sistema de assistência social aqui. Então, é bem construído, acolhimento institucional, acolhimento familiar, mas não tem nada bem definido para a família extensa. E aí eu me sinto muito privilegiado estar participando de debates e construção coletiva de políticas públicas num país como o Brasil, que está aberto a isso, onde aqui estamos dialogando com pessoas de estados diferentes, de níveis de participação formal diferentes nos sistemas. E aí, eu acho que deu o meu tempo e paro por aqui. Então, o Jonathan introduziu um pouco esse debate, né, sobre a questão da guarda em família extensa. Eu quero aqui chamar atenção para algo que a gente vem discutindo no nosso grupo de trabalho há bastante tempo, que é a questão de que, quando nós falamos em família extensa, para nós está muito claro a questão do vínculo, do afeto com essa família extensa, não somente a questão da parentalidade, né, do vínculo de parentalidade, mas sim todo aquele fortalecimento dos vínculos de afeto, né, de convivência, enfim, que eu acredito que a Valéria depois e o próprio Jonathan no debate também podem trazer um pouquinho mais sobre isso. Uma outra questão importante também é que nós temos, antes de eu passar para a Valéria, que nós temos duas experiências diferentes, né, no Brasil, que a gente tem observado do programa de família extensa. Alguns municípios utilizam a família extensa, a guarda em família extensa, para não haver a necessidade do acolhimento, nem institucional e nem familiar. Então, ele vem antes da necessidade do acolhimento. E alguns outros municípios brasileiros acolhem no primeiro momento por uma situação, né, emergencial, enfim, tanto no acolhimento familiar ou institucional, e após faz a transição, né, ou quando não possível o retorno para a família de origem, a possibilidade de, ao ir para uma família substituta, ir para uma guarda em família extensa. Então, nós temos essas duas formas hoje que vem sendo operacionalizado também a questão da guarda em família extensa. Então, eu vou pedir agora, vou passar a palavra à Valéria, para que ela relate um pouco da experiência e do que eles vêm discutido, debatido em Belo Horizonte, sobre a guarda em família extensa, e, na sequência, então, eu vou pedir para a gente fazer um debate sobre esse assunto, e vou pedir também que o Jonathan retome um pouco conosco essa questão do que seria essa família extensa, né? Quais são as características do acolhimento de uma criança e adolescente em família extensa. Então, Valéria, fique à vontade e para compartilhar conosco a experiência de vocês. Bom dia, o som tá bom? Ok? Bom dia a todos e todas. Eu queria muito agradecer a Janice pela gentileza do convite, né, para a gente poder compartilhar aqui a experiência do programa Família Extensa Guardiã do SUS BH, cumprimentar todos os colegas, né, que estão participando, o Jonathan, que eu tive o privilégio de estar numa oficina lá no Seminário de Campinas, trabalhando um pouco o tema sobre o acolhimento em família acolhedora, e as nossas colegas aí do Sul, né? É um prazer estar aqui com todos e poder compartilhar as experiências e falar um pouco dos desafios, porque eu acho que são os desafios que movem a gente para melhorar cada vez mais, né, na perspectiva do fomento à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes. Antes de entrar na experiência do nosso programa, que chama PROFEG, Programa Família Extensa Guardiã, eu queria só trabalhar um pouco a concepção de família guardiã, né? Para a gente fazer uma diferença entre família guardiã e família acolhedora. A gente tem que ter esse entendimento, porque muitas pessoas confundem muito. O que é uma família guardiã? A família guardiã, a gente está se referindo a quem? À própria família da criança e do adolescente, né? Seja ela extensa ou ampliada. Ela diz da guarda
junto aos avós, aos tios, aos primos, a uma madrinha de batismo, né? Que a gente fala na própria família, mas a gente diz de família extensa ou ampliada, né? Então, é muito diferente de família acolhedora. A criança, quando está sob guarda da família extensa, ela continua convivendo com a própria família. Quando ela está sob guarda na família acolhedora, nós estamos dizendo de um serviço da política pública de assistência social, que tem como perspectiva a habilitação de famílias voluntárias que se candidatam a acolher crianças e adolescentes, numa lógica muito parecida com as unidades de acolhimento institucional com os abrigos, que é uma provisoriedade do acolhimento, crianças e adolescentes que estão sob medida de proteção, e quando elas são após o trabalho social com famílias, e esse investimento que é feito durante o período de acolhimento, né, se elas forem reintegradas ou integradas em família extensa, né, ou encaminhadas para adoção, a perspectiva no família acolhedora é sempre da provisoriedade. E a lógica é acolher várias crianças, né? Por exemplo, temos famílias acolhedoras que já acolheram 9, 10 crianças, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, é a gente fazer essa distinção entre família guardiã e família acolhedora. Quando a gente fala de família guardiã, a gente está dizendo da guarda na própria família da criança e do adolescente, seja ela extensa ou ampliada. Uma família que já mantinha vínculos de afinidade e de afetividade com essas crianças e adolescentes, né? Então, ela vai se responsabilizar por esta criança que é da sua própria família. E pode permanecer com ela até os 18 anos, ou até mesmo quando essa criança ou adolescente se tornar um adulto. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trabalhar antes de entrar na nossa experiência. E aí, então, falando um pouco sobre o programa de guarda subsidiada, o programa Família Extensa Guardiã do município de Belo Horizonte, né? Como que a gente começou? Tem pouco tempo, nós temos só 2 anos, né, de programa em família extensa, mas é uma experiência que tem trazido para nós potencialidades e desafios a serem enfrentados, né? Então, com base no trabalho que é feito no serviço de acolhimento, né, em alguns casos, a gente, no trabalho social com famílias, a gente se depara com a impossibilidade de retorno dessa criança e adolescente para sua família de origem, né? Mas essas crianças e adolescentes possuem família extensa, tios, primas, né? Que possuem potencial para assumir o cuidado e a proteção dessas crianças, mas naquele momento estão enfrentando uma situação de vulnerabilidade material que as impede de formalizar a guarda, de assumir o cuidado e proteção dessas crianças, né? E foi muito a partir dessas situações vividas por nós no âmbito da alta complexidade, seja no acolhimento institucional, mas a partir das crianças e adolescentes que estavam acolhidas nos abrigos de Belo Horizonte, como também no Serviço Família Acolhedora, foi que a gente se deparou com essas situações e que sugeriu, então, né, a implantação do programa de guarda subsidiada em família extensa, que aqui em Belo Horizonte inicia-se na perspectiva da saída das crianças e adolescentes da situação de acolhimento. O nosso programa hoje tem este formato, a perspectiva da desinstitucionalização e o fomento à convivência familiar e comunitária dessas crianças que estão sob medida de proteção de acolhimento. Assim como o Jonathan citou, né, a experiência de Diadema, nós começamos o nosso programa com recursos oriundos do Fundo da Criança. Hoje, o ROT já assumiu, né, o orçamento do Tesouro Municipal, que é responsável, mas o recurso do fundo, num primeiro momento, consubstanciado lá no artigo 260, parágrafo 2º do ECA, né, a gente conseguiu esse recurso para iniciar o programa, e isso foi muito bom, né? Ajudou consideravelmente, hoje o SUAS assume, ou seja, o orçamento do Tesouro Municipal, né? Nós, no início, tivemos um decreto municipal, quando começamos, que nós começamos efetivamente. O decreto é de 2017,
iniciamos a execução do programa no primeiro trimestre de 2018 e tivemos agora, né, no âmbito do SUAS-BH, uma lei municipal publicada no DOM instituindo este programa no SUAS-BH. Então, isso para nós é um avanço muito grande. Uma lei municipal que regulamenta esse programa de fato, algo assim para nós que é um inovador, né? Como eu disse, o programa em Belo Horizonte é destinado aos grupos familiares que se encontram em situação de acolhimento, seja no institucional ou em família acolhedora, né? E que, no trabalho realizado pelos técnicos do serviço de acolhimento, na impossibilidade de retorno à família de origem, identificam-se na rede social pessoal familiar, famílias extensas com potencial de proteção e cuidado, e aí, então, essas crianças, mesmo que essas famílias estejam vivenciando uma situação de vulnerabilidade, é possível, então, inseri-las, né, neste programa, na perspectiva da integração familiar e do fomento à convivência. Quais são os objetivos do programa aqui no nosso município, né? Que, na verdade, são os objetivos da guarda em família extensa, da guarda subsidiada. Contribui no processo de integração dessas crianças nas famílias extensas ou ampliadas, contribui no processo de desinstitucionalização e contribui para a inserção dessas famílias extensas no acompanhamento sociofamiliar no âmbito dos serviços socioassistenciais do SUAS. Aqui em Belo Horizonte, toda a regulação do acesso a esse programa é feito no bojo dos serviços socioassistenciais. Depois eu vou explicar um pouco como se dá o fluxo para vocês entenderem. Só na hora da concessão da guarda é que a vara vai corroborar ou não com a sugestão técnica de integração em família extensa. Eu vou explicar melhor mais adiante. Também é objetivo colaborar com a promoção do direito à convivência familiar e comunitária e conceder o subsídio financeiro em caráter temporário. Queria passar para vocês um pouco os critérios para inserção no programa, para depois dizer do fluxo. Os critérios é a família extensa ou ampliada residir no município de Belo Horizonte, possuir vínculos, né, grau de parentesco ou por relação de afinidade ou afetividade pré-existentes ao acolhimento. É muito importante que essas crianças e adolescentes tenham uma vinculação de afeto com essas famílias extensas ou ampliadas, que se deu mesmo antes da situação de afastamento temporário. É importantíssimo que todos os membros da família extensa ou ampliada aceitem, né, a acolhida dessa criança, né, no contexto familiar. Também é observada a não incidência de situações de violação de direito, risco social e pessoal, né? Então, assim, se tiver um idoso em situação de violação de direitos, uma pessoa com deficiência, essa família não pode assumir a guarda dessa criança, e esse é um dos critérios também. E, certamente, por se tratar, né, de uma guarda subsidiada que pressupõe a concessão de um subsídio financeiro, a constatação de vulnerabilidade material de renda de até meio salário mínimo, né? Mas, na verdade, tem um rol de quesitos e este não é o principal, isso é importante dizer. E aí, então, eu queria passar um pouco para vocês como que se dá o processo de inserção dos casos no programa, no contexto do Sistema Único de Assistência Social de Belo Horizonte, né? Como é que funciona? Os serviços de acolhimento no trabalho social com famílias que é realizado, em estreita interface com os demais serviços socioassistenciais, né, seja no âmbito do CREAS ou do CRAS, ao identificar que a família de origem não tem condições, que a criança não tem condições de ser reintegrada na família de origem, e ao identificar a família extensa ou ampliada com potencial de proteção e cuidado, a equipe, então, já inicia esse processo com a família extensa e encaminha o caso para a equipe do Profeg, né, que fica na sede do órgão gestor do SUAS-BH. A equipe do Profeg analisa o caso e aí, então, chama uma reunião para discussão desse caso em rede. Quem participa dessa reunião? Os técnicos do acolhimento, seja do abrigo, do acolhimento institucional ou do família acolhedora, os técnicos do órgão gestor,
né, que tem a prerrogativa de prover o apoio técnico-metodológico no provimento do serviço, e também representantes dos serviços socioassistenciais do âmbito regional, que aqui em Belo Horizonte nós temos uma lógica de descentralização em 9 regiões administrativas da cidade. E em cada região administrativa nós temos uma diretoria regional de assistência social. Então, quando a gente fala da integralidade da atenção ofertada pelos serviços socioassistenciais, nós estamos dizendo desses serviços que estão localizados no âmbito regional. Então, vêm representantes desse serviço para a discussão do caso. Discutimos os casos, considerando as suas especificidades, discutimos muito sobre o potencial de proteção e cuidado dessa família extensa, e, ao final, definindo-se que, de fato, é um caso que procede à inclusão no PROFEG, no Programa de Família Extensa Guardiã, essa equipe técnica do Serviço de Acolhimento encaminha um relatório à Vara Civil da Infância e Juventude, sugerindo a integração em família extensa e anexando o parecer positivo do programa em relação à concessão do subsídio. Então, a gente aguarda que o juiz da infância... Vocês estão percebendo que a avaliação é toda para dentro do SUAS, né? Pelos serviços socioassistenciais, acolhimento e os serviços socioassistenciais de acompanhamento sociofamiliar dos territórios, né? E aí a efetiva inserção do programa, a partir do momento que o juiz concede a guarda, né, a inserção está condicionada ao termo de guarda expedido pelo juiz da infância. A partir da concessão da guarda, a família, então, é orientada a comparecer à sede da secretaria, junto aos profissionais do programa, né? O técnico de referência do serviço de acolhimento acompanha essa família, ela assina um termo de compromisso, e aí, então, nos entrega todos os documentos, que aí é a parte burocrática do programa, né? Porque a gente tem um subsídio, nós estamos falando de recurso público, aí tem a entrega formal dos documentos, que é o termo de guarda, identidade, CPF, comprovante de endereço, o cartão da conta bancária, porque o subsídio aqui é depositado em conta bancária, né? E esse subsídio, em Belo Horizonte, é no valor de um salário mínimo, independente do número de crianças e adolescentes que são acolhidos na família extensa. Qual o objetivo desse subsídio? Né? É contribuir no fortalecimento do caráter protetivo das famílias e prover parte das necessidades básicas de seus membros. Lembrando que a permanência no programa é de 2 anos, prorrogável por 6 meses. Então, contar com a integralidade da atenção, logo que essa família é inserida no programa, é de fundamental importância. Quando a família é inserida, o juiz concedeu a guarda, a família assina o termo de compromisso, a criança vai para a convivência com a família extensa ou ampliada, imediatamente inicia-se um acompanhamento conjunto do serviço de acolhimento com o serviço socioassistencial da regional, né? Seja ele o PAEF, o PAIF, ou o da básica regional, né? Então, esse serviço de acolhimento, junto com o serviço socioassistencial, inicia um acompanhamento sociofamiliar e, nesses primeiros 6 meses, seguindo, né, o que nos orienta a resolução conjunta do CONAN da CNAS, que é o acompanhamento concomitante, né, do serviço de acolhimento e do serviço socioassistencial. Essas ações, cada serviço socioassistencial, suponhamos que seja o PAEF ou o PAIF, a metodologia de trabalho do acompanhamento sociofamiliar é a metodologia específica de cada serviço, né? Quando eles acompanham uma família que tem uma criança ou adolescente que foi inserida no programa, através do plano de acompanhamento familiar, através do PAF, né? Esse serviço vai verificando se, de fato, esse recurso está sendo utilizado em prol da proteção e cuidado e do provimento de necessidades desta família que está numa situação de vulnerabilidade material temporária, tá? Eu queria chamar a atenção para a importância da integralidade da atenção, né?
o caso, né, ele tem que estar, ele estava na alta, né, no serviço de acolhimento, o tempo inteiro se discute junto com os serviços da básica e da média complexidade do SUAS, né, porque essa perspectiva é a perspectiva da integralidade, as famílias estão no território, e depois da integração familiar, a perspectiva é de fortalecer ainda mais esse acompanhamento sociofamiliar pelos serviços do território. Então, essa tem sido uma experiência exitosa e, ao mesmo tempo, desafiadora, né? Quando que se desliga o caso do programa, né? A gente desliga o caso do programa quando houve superação da vulnerabilidade material que se apresentava naquele momento, por ausência de resposta da família, mas é o serviço socioassistencial que acompanha o caso que vai nos dizer e que vai fazer essa avaliação técnica, por uma solicitação da própria família, pelo fato da criança ter sido reintegrada à família de origem, isso é perfeitamente possível no processo de acompanhamento sociofamiliar, que a família de origem já esteja em condições, num dado momento, de ter essa criança ou adolescente de volta, término do prazo máximo de permanência no programa, um novo acolhimento por violação de direitos, né? Pela maioridade, por mudança de município ou óbito da criança e adolescente, né? A gente ainda não teve essas últimas situações, né? Graças a Deus não aconteceu. O processo de desligamento ele deve ser desenvolvido com preparação do grupo familiar, né, pelo serviço socioassistencial responsável. Então, é muito importante, né, que a família saiba que o tempo dela, né, de permanência no programa, a permanência no programa tem um tempo, mas o acompanhamento sociofamiliar pode se perpetuar independentemente dela estar no programa ou não, né? Como que a gente faz a gestão do programa, né? O programa, o órgão gestor, a equipe, né, do Profeg no órgão gestor, ela coordena a inserção, monitora a pertinência da permanência e coordena o desligamento dos casos, né? Porque, na verdade, o tempo inteiro a gente monitora esse acompanhamento sociofamiliar, sempre junto com os serviços socioassistenciais. Então, cabe à equipe do Profeg no órgão gestor coordenar a inserção, a pertinência da permanência e o desligamento dos casos. Quando necessário, a equipe do Profeg é acionada pelos serviços socioassistenciais para reuniões de discussão do caso em âmbito regional, né? A equipe do Profeg, no âmbito do órgão gestor, coordena o repasse mensal do subsídio financeiro para as famílias inseridas no programa e realiza ações periódicas, né, sistemáticas de avaliação do programa. Eu sei que meu tempo já está terminando, mas eu queria só passar um pouco para você sobre os dados do programa, né? A gente só tem 2 anos, efetivamente, de funcionamento do serviço no âmbito do SUS-BH. Até hoje nós tivemos 25 casos inseridos, né? 3 foram desligados e 3 estão só aguardando a concessão da guarda pela Vara Civil da Infância para efetivamente serem inseridos. No conjunto, né, dentre os desligados e os em acompanhamento, nós tivemos 37 crianças e adolescentes em acompanhamento. Parece pouco, mas é importante para a experiência que a gente teve até agora, né, e a perspectiva é que a gente possa fomentar ainda mais esse programa, né? Só para fazer as considerações finais aqui, eu já vou terminando, o que a gente tem a dizer é que esse programa, né, ele é inovador, acho que é uma experiência extremamente importante para nós aqui de Belo Horizonte, né? É um programa que tem a prerrogativa de qualificar os serviços de acolhimento, né? Contando com a atenção socioassistencial dos serviços do SUS, então essa integralidade da atenção é algo que a gente tem que destacar, né? E um desafio nosso, né, de fato, fazer com que no futuro próximo este programa se estenda também para a prevenção ao acolhimento, né, na perspectiva de que as crianças e adolescentes acompanhadas no contexto do PAIF, do PAEF, né, possam ter a possibilidade da concessão de guarda para a família extensa ampliada numa perspectiva de se evitar o acolhimento institucional. Em linhas gerais é isso, eu espero
tenha sido, assim, que vocês tenham compreendido um pouco como que a gente funciona, e estou à disposição para as questões. Obrigada. Então, agradecemos, né, a contribuição da Valéria, com certeza nos clareou muito sobre a forma, né, de trabalhar a questão da família guardiã extensa, e dizer aqui e destacar que nós não temos hoje, no âmbito do Ministério da Cidadania, né, que começou todo um debate lá pelo Ministério do Desenvolvimento Social, né, de uma definição se esse programa ele é um programa vinculado à média complexidade PAEF, né, antes da necessidade do acolhimento, se ele é um programa vinculado à alta complexidade, né, sendo que o acolhimento vem a família guardiã vem após a questão do acolhimento. Então, algumas questões que ainda o Ministério da Cidadania precisa avançar e normatizar o quanto antes, porque esse debate ele já vem de uma longa data, diríamos assim, os municípios estão implantando e eles precisariam ter bastante clareza sobre também essa definição do âmbito nacional. Eu quero aqui só algumas questões mais práticas que foram colocadas no chat do YouTube. Como ele não está um serviço tipificado, os municípios perguntaram como é que regulamenta enquanto programa. Então, as leis municipais. Como nós tivemos lá inicialmente, antes do Família Acolhedora ser um serviço tipificado, nós tivemos ele desde a década de 80 como um programa instituído em lei municipal. Então, inicialmente, nesse momento, a gente orienta que os municípios tenham as suas leis municipais do programa de família guardiã extensa, tá? Aí depois as meninas também podem complementar melhor aqui, né? E a própria Valéria e o Jonathan também. Sobre a questão do financiamento, vocês viram que nós temos algumas alternativas. Como ele não é um serviço tipificado, né? E ele não está ainda estabelecido como um programa complementar à PAEF ou à alta complexidade ou serviço de acolhimento, inicialmente o município usa recursos próprios livres do orçamento próprio no Fundo Municipal de Assistência, e ele também pode utilizar o Fundo da Infância e Adolescência até 3 anos, né, que é o máximo, conforme a própria resolução também do CONANDA, para poder dar início à implantação do programa. Esperamos que futuramente a gente tenha ele tipificado e aí a gente possa, né, dentro do bloco da proteção especial, utilizar para poder também investir nesse programa. Uma outra questão é a questão do subsídio para a família extensa. Como a própria Valéria sinalizou, a diferença entre a família extensa, né, a família guardiã, que é a sua família, que tem um vínculo, né, de grau de parentalidade ali, e da questão da família acolhedora. Então, assim, quando ele vem para uma guarda em família extensa, a perspectiva é ele permanecer nessa família. Então, o subsídio ele também precisa ser revisto de tempos em tempos. Provavelmente a família, num primeiro momento inicial, ela vai precisar do subsídio. Talvez daqui um pouco ela já conseguiu se organizar, se reorganizar, e não necessariamente mais precisa do subsídio. Ou definir um prazo em que essa família guardiã vai utilizar o subsídio. Diferente da família acolhedora, que acaba sendo, como é temporário, excepcional, acaba sendo um período muitas vezes mais curto. E a outra questão são questões mais pontuais, que vocês já responderam de alguma forma, que eu estou tentando sistematizar, porque tem outras questões aqui mais importantes que eu vou estar mandando para a Valéria e para o Jonathan, para eles voltarem ao final e poder complementar isso também. Uma outra questão é que uma colega ali no chat colocou que está havendo muita devolutiva de crianças em família extensa. Eu quero aqui lembrar que existe também, infelizmente, devolutiva de crianças em adoção. Então, isso não é uma questão pontual. E aí vem aquele outro debate. Será que é só subsídio financeiro que as famílias que acolhem crianças em família extensa precisam? Ou elas também precisam de acompanhamento, apoio técnico das equipes para poder se reorganizar com mais um novo membro na sua família, mesmo que seja da sua família extensa, mesmo que já seja alguém que tenha vínculo, que tenha, né, grau de afetividade, afinidade, enfim. Então, depois a gente vai pedir também para a Valéria e para o Jonathan retornarem a essa questão da devolutiva, né, em família extensa, enfim, o que a gente pode avançar, talvez, né, ou pensar nessa perspectiva. Eu vou passar agora, e aí algumas colegas perguntaram também no chat, sobre experiências do estado de Santa Catarina.
Então, agora nós vamos passar para a Nádia e para a Carol, que são a assistente social e psicóloga no município de Porto Belo. É um município de pequeno porte, então é tanto possível no município de pequeno porte 1 e 2, quanto é possível no município maior, como é o exemplo de Blumenau. Então, eu vou passar para que a Nádia e a Carol falem um pouco dessa questão da implantação do programa de família guardiã, né, na família extensa, enfim, para que a gente possa depois voltar ao debate. Enquanto isso, Valéria e Jonathan, eu vou encaminhar para vocês as questões aqui do chat, para o final da fala delas, né, vocês poderem retomar, tá bem? Ok. Nádia, Carol, fiquem à vontade. Nádia, Carol. Oi, bom dia. Estão nos ouvindo? Agora sim, fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia, obrigada pelo convite. A gente vai falar um pouquinho aqui da nossa experiência em Porto Belo. A gente está de máscara até pelas questões de orientação, né? Como estamos uma muito próximo da outra. Nós temos aqui no município o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora e o Programa Guarda Subsidiada. Ambos são instituídos em lei em 2015, mas a gente só conseguiu realmente começar a efetivar o serviço em 2016. O Guarda Subsidiada, a gente teve experiências até o momento de 3 famílias que são acompanhadas, né, foram contempladas aqui pelo município. Como eu falei, a lei é municipal, é destinada a oferecer apoio material e financeiro para as famílias que se dispuserem a acolher os seus adolescentes, suas crianças e adolescentes, né, em situação de risco. Como a gente falou, como a Janice falou, às vezes a família ela tem o interesse, ela tem um vínculo com a criança ou adolescente, mas ela não tem a condição financeira. Então, a gente repassa esse valor, né, de um salário mínimo mensal. A gente sempre está reavaliando, porque, como a Janice falou, diferente do família acolhedora, o guarda subsidiado ele fica por um período bastante grande na família, né? No início, a gente apanhou um pouco, porque a gente não tinha nenhuma experiência, a gente procurou como é que se fazia esse serviço, o pontapé inicial foi a partir de 2 adolescentes que estavam em serviço de acolhimento e que foi pedido, né, pela instituição a transferência delas. Então, a gente propôs ao juiz aqui da comarca, na época, o programa Guarda Subsidiada, né? A vinda para a família extensa. Então, uma adolescente ficou com a avó e outra com a irmã. Isso perdurou por mais ou menos uns 2 anos, né? Uma já completou 18, a outra ainda foi trocada a questão da guarda, porque ela e a irmã já não estavam mais se adaptando, e aí a avó, né, como já tinha acolhido a outra irmã, que já tinha feito 18, já tinha saído de casa, passou a acolher a outra mais nova. Temos também uma outra experiência de um avô, né, que está com seus netos, que para evitar o acolhimento, a gente faz o repasse do subsídio, né, e é acompanhado pelo CRAS, para evitar o acolhimento ou familiar ou institucional. Dentro do possível, a gente tenta acompanhar as situações antes de um pedido de acolhimento e tudo mais, né? Às vezes não é possível, como acontece em algumas situações extraordinárias. Nesse nosso caso do CRAS, por exemplo, a gente conseguiu fazer junto com a equipe um estudo de caso, avaliar a situação, fazer uma conversa junto com o nosso jurídico para ver a viabilidade e, baseado na lei, a gente conseguiu fazer esse subsídio funcionar para essa família, né? Esse é o nosso momento ideal, né? Que a gente consegue fazer todo um passo a passo, um planejamento, que nem sempre acontece. Aqui a equipe é mínima, né? Assistente social e psicóloga. Como a gente falou, nós somos um município pequeno. Nós duas atendemos, né, ali o Serviço de Acolhimento de Família Acolhedora, o Guarda Subsidiada, e em situações de adolescente ou criança que há necessidade de encaminhar para uma instituição.
o município de Porto Belo ele não possui instituição de acolhimento, então a gente faz convênio com instituições da região, então a gente fica com essa atribuição desses três eixos, assim, para acompanhamento. Quer dizer, são experiências que a gente tem desde o início, né? Por ser um município pequeno, a gente dá conta desses 3 modelos de acolhimento. Tem dado certo, assim, é uma experiência muito legal, porque no início a gente trouxe da instituição para a família extensa, em um outro momento a gente evitou o acolhimento em instituição família acolhedora, por fazer todo um estudo de caso, um planejamento antes. O nosso subsídio ele é no valor de um salário mínimo vigente, ele é pago com recurso próprio da secretaria, ou repasse do Fundo Municipal de Assistência Social. Nós não temos nenhum repasse de verba do Estado ou federal, nada. O recurso é custeado com recurso próprio do município. Deixa eu ver mais, Carol. Dentro do nosso acompanhamento, é aquela máxima, né? A gente preza por não acolher, né? Tentar evitar o prejuízo em relação à convivência sociocomunitária e tudo mais. Então, sempre que chega uma situação de acolhimento para a gente, a nossa primeira opção é a família extensa, né? Sempre foi e será assim, porque a gente entende que até para viabilizar o trabalho com a família, para um possível retorno, é muito mais fácil ela estar em família extensa. Ela se sente mais segura, se sente mais amparada. A gente só vai para as outras modalidades quando realmente não tem a possibilidade, né? Então, por isso que a gente teve essas nossas experiências de guarda subsidiada, que nos auxilia muito nesse momento. Acreditamos que é isso por enquanto, não sei se gerou algum questionamento. Sim, então, muito obrigada, né, Nádia e Carol. Eu venho acompanhando há algum tempo já o trabalho de vocês aí no município também de Porto Belo, né, desde o período em que o Magno estava secretário, e sei o quanto a Nádia também e a Carol têm se dedicado ao serviço de família acolhedora, e quero aqui só reforçar todas as falas, né, que foram feitas por elas, no sentido de que sempre o melhor lugar para a criança é a sua família de origem, né, a sua família de origem. Numa segunda necessidade, a questão da família extensa, que muitas vezes a gente talvez deixou um tanto de lado, né, buscando muitas vezes a institucionalização, seja por meio da questão do acolhimento institucional, do próprio família acolhedora, que também é um acolhimento, né, só que é familiar, é menos traumático, diríamos assim, né, para as crianças e adolescentes, e também reforçar aquilo que elas destacaram aqui, que primeiro se faz todo o esforço da rede socioassistencial, proteção social básica, CRAS, média complexidade, quando tem violação de direitos, para que não haja necessidade do acolhimento, e sim a possibilidade de todo esse apoio, esse suporte da família extensa, para que a criança seja, então, mantida na sua família extensa, né, e não a questão do acolhimento, que para nós também é uma situação traumática para uma criança adolescente, quando ela precisa ir para um acolhimento e depois ela tem a possibilidade de voltar para a própria família extensa. Então, de ter esse olhar cuidadoso também das equipes em relação a isso, né? Eu vou passar, então, de imediato a Guta, né? Augusta, e aí a gente volta ao final para fazer, então, o nosso debate das questões ali do chat e também ver se agora surgem algumas perguntas, né, das experiências também que vocês estão aqui relatando conosco. Fica à vontade, Guta. Obrigada. Então, bom dia a todos. O meu nome é Maria Augusta, eu sou assistente social aqui do município de Blumenau. Estou na Diretoria de Proteção Especial, coordenando os serviços de média e alta complexidade aqui do município. Então, da mesma forma que a Valéria e o Jonathan passaram, a Blumenau também possui um programa de guarda subsidiada, né? Esse programa também teve início no FIA, né, no Fundo da Infância e da Adolescência,
teve o seu período ali de permanência e depois ele passou para o Fundo Municipal de Assistência Social como um programa municipal e sendo financiado exclusivamente pelo município, né? Eu vi ali que teve alguns questionamentos, se não é tipificado, como vai ser financiado, né? É importante ressaltar aqui que Blumenau, todo o recurso repassado para esse subsídio financeiro para as famílias é exclusivamente do município, então não tem uma contrapartida nem do Estado, nem do governo federal para isso. Então, como que ocorre esse serviço? Assim como os outros municípios, nós também queremos evitar o acolhimento institucional, nós trabalhamos para que isso ocorra, claro que nem sempre a gente consegue evitar que isso ocorra, mas a gente trabalha com esse subsídio financeiro para evitar isso. Nós trabalhamos junto à média complexidade, então os CREAS fazem esse acompanhamento e esse suporte das famílias que recebem esse subsídio financeiro. Aqui em Blumenau, o valor é de até R$500. Tem alguns critérios estabelecidos, que é residir no município no mínimo por 1 ano, ter uma renda per capita aí de 2 salários mínimos e meio, então é uma renda per capita alta, né, para fornecer realmente para essa família um suporte ali, porque ela vai estar acolhendo em casa uma outra criança, um outro adolescente do qual não compunha aquela composição familiar. Então, ela também precisa de um tempo para se reorganizar, para se estabelecer e ter aquela pessoa no ambiente ali, claro, como se fosse um membro da família e sendo organizado. Importante ressaltar que deva ser uma família extensa com a qual a criança e o adolescente tenha vínculo de afinidade e afetividade. Não adianta vir um parente lá, não sei de onde, do qual a criança nunca viu ou nunca teve contato, querer ficar com a sua guarda, porque isso também não vai ser possível e a criança também não vai se sentir segura naquele ambiente. Então, é necessário, sim, ter o termo de guarda, né, judicial, estabelecido para acessar esse recurso também aqui no município. Nós temos ele aqui desde 2010, pactuado pelo Fundo de Assistência, e desde 2008 foi pactuado pelo FIA. Então, como se dá esse encaminhamento? Supõe-se que essa criança ou essa situação já esteja em acompanhamento dos serviços tanto de proteção básica quanto de média complexidade. Então, qualquer serviço pode encaminhar para a média complexidade, fazer o encaminhamento desse benefício, desse subsídio. Isso é uma coisa que nós temos discutido aqui, porque muitas vezes não existe uma violação de direito naquele ambiente do qual a criança estará indo. Existia uma violação no ambiente anterior, ela passou por um acompanhamento, um suporte, mas agora não existe nenhuma violação de direito. Então, aqui a gente tem discutido se não seria possível também a proteção básica fazer esse encaminhamento para esse subsídio para estar acompanhando. É claro que dentro das demandas, tanto da proteção básica quanto da especial de média, essa família poderia se perder ali, não se perder, mas se perder no sentido do acompanhamento efetivo e sistemático. Se nós formos ver a quantidade de famílias acompanhadas pelo PAEF e PAEF, é muito maior do que as famílias que são acompanhadas pela alta complexidade. Então, a gente também se questiona se esse subsídio e esse acompanhamento dessa guarda pela família extensa não poderia estar na alta, no sentido de viabilizar um acompanhamento mais sistemático, porque as equipes de PAEF e PAEF acabam tendo uma demanda muito maior, enfim. Falando daí que hoje, então, esse recurso é repassado pelos técnicos do PAEF, é feita uma avaliação. Hoje nós temos no município de Blumenau 2 CREAS, cada CREAS tem 7 duplas, né, 7 assistentes sociais e 7 psicólogos, para fazer esse acompanhamento dessas famílias. Nós temos metas, né, pactuadas no Fundo Municipal de Assistência Social de 15 metas,
Então, todo ano é reavaliado essa quantidade de metas, dependendo da demanda do município, e, é claro, cruzado com o orçamento, né? A gente precisa também fazer esse cruzamento com o orçamento do município, e se foi utilizado ou se não foi, é repactuado todo ano, ou aumentando ou diminuindo essas metas. Em Blumenau, nós temos também o mesmo formato para pessoa idosa, então, e pessoa com deficiência. Nós temos esse subsídio financeiro para auxiliar a família da pessoa idosa ou da pessoa com deficiência, claro, com o diferencial que não vai haver o termo de guarda, nesse sentido, mas para dar o subsídio para a família, que muitas vezes não estava organizada para receber aquele idoso no seu ambiente familiar, e estar encaminhando, evitando, sim, o acolhimento institucional, o encaminhamento para uma instituição de longa permanência daquele idoso. Então, essas discussões a gente tem feito aqui no município. Hoje, a gente tem mais meta para idoso e pessoa com deficiência do que para criança e adolescente. Nós também refletimos aqui, muitas vezes, o retorno, né, dessas situações que foram encaminhadas para a família extensa, que não deu certo, né, reavaliamos, mas nós focamos na tentativa no estudo de tentar com a família extensa antes de a criança ser acolhida. Então, quando chega para o acolhimento, estão esgotadas todas as tentativas aí de trabalho, tanto com a família extensa, quanto com a própria família de origem, que foi tentado, foi trabalhado, e aí o acolhimento institucional já fica mais amarrado aí para, infelizmente, né, uma possibilidade de destituição do poder familiar, mais nesse sentido, porque a gente também quer evitar o trauma, né, da criança ser afastada do seu ambiente familiar, que a gente sabe que por melhor que o serviço seja, ou que a família acolhedora seja, isso gera, assim, um trauma na criança e no adolescente que é afastado do ambiente familiar. Então, aqui também tem um prazo de permanência de 1 ano, no serviço, podendo ser prorrogado por mais 1 ano, e as reavaliações são feitas a cada 3 meses. Então, as famílias passam por reavaliações socioeconômicas, é claro que elas estão em acompanhamento sistemático no PAEF, então não é a cada 3 meses que a família vai passar pelo serviço, mas sim a reavaliação do benefício, né? Aqui as famílias recebem um cheque, né, em forma de cheque, e aí agora, durante a pandemia, nós estamos fazendo a entrega desse cheque em casa para todas as famílias, né? Para que elas não tenham a necessidade de vir até a secretaria ou aos equipamentos fazer a busca desse subsídio. Tá? Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, algum esclarecimento, se eu fui clara, talvez depois eu possa deixar aqui as instruções normativas do Conselho de Assistência, que define esses critérios. Eu posso também deixar os contatos, né, Janice, o telefone também, para que alguém queira tirar alguma dúvida de como funciona aqui no município de Blumenau. Obrigada. Então, agradecer a Guta, né, que tem sido também uma grande parceira, ela faz parte, ela compõe conosco o grupo de trabalho do acolhimento já há alguns anos. É um município que ele tem serviços de acolhimento institucional, municipal, não governamental, família acolhedora e família guardiã. Então, acaba tendo o conjunto também de serviços de alta complexidade na questão da criança e adolescente. Eu quero aqui destacar que o Mundo do Júlio, ele tem participado aqui no chat do YouTube e tem feito algumas contribuições bem interessantes, e eu queria só destacar uma que ele anotou aqui, que é a questão da menor violação e impacto na criança e adolescente, e que nós sempre precisamos ter isso como premissa, e a garantia da convivência familiar e comunitária, o que garante, né, de uma forma mais efetiva a convivência familiar e comunitária dessas crianças e adolescentes. Eu vou disponibilizar aqui no chat o contato da Guta, da Nádia e da Carol, né? Enquanto eu vou disponibilizando aqui no chat, eu vou passar a palavra novamente, então, para o Jonathan e para a Valéria. Não sei, Valéria, quem sabe começa, depois Jonathan, para poder fazer os comentários sobre as questões do chat. Pode ser.
Pode ser. Pode ser, Valéria. Então, você depois do Jonathan. Então, eu tentei aqui fazer um apanhado geral das questões, né, dos colegas. Perguntaram sobre desafios, né? No que se refere aos desafios, eu acho que o maior desafio é a gente, de fato, conseguir fazer com que o acesso à inserção no programa passe pela via da análise dos casos a partir dos trabalhadores técnicos do SUAS, né? Essa experiência em Belo Horizonte tem sido muito exitosa na medida em que, a partir do trabalho social com famílias, que é realizado pelas equipes dos serviços de acolhimento, seja o institucional ou familiar, e através da reunião que a gente faz com o conjunto dos atores da discussão do caso, é que a gente, de fato, tem a certeza se é um caso ou não de inserção no programa, né? Seguindo ali os critérios que estão estabelecidos, né? Acho que o desafio também está para o que a gente tem feito, que, de fato, eu penso que seria o mais adequado, que é contemplar a integralidade da atenção no acompanhamento socioassistencial às famílias inseridas neste programa. Quando perguntaram aqui sobre do tamanho da equipe, né? A equipe no órgão gestor é composta por 2 pessoas, eu e o meu querido colega de trabalho, Henrique, né? Nós 2 é que fazemos todo o trabalho de formulação, de monitoramento, avaliação, concessão do subsídio e acompanhamento através dos serviços socioassistenciais às famílias, né? Porque o acompanhamento, a partir do momento que a família é inserida no programa, ele é feito de forma concomitante pelo serviço de acolhimento e pelo serviço socioassistencial, seja no PAEF ou no âmbito do PAEF, né? Então, é dessa forma que a gente se organiza. Eu vejo a integralidade da atenção como uma superpotencialidade, mas também compreendo como desafio, quando a Guta fala, né, de como é que a gente vai dar conta disso se o PAEF já tem um número grande de casos, o CRAS já tem grandes desafios, mas essa integralidade da atenção eu acho que é um desafio importante, expressivo, né? Quando teve uma pergunta sobre quem faz o estudo do caso. Quem faz o estudo do caso são os técnicos do SUAS, são os técnicos do acolhimento, são os técnicos do serviço de acompanhamento sociofamiliar, no contexto da proteção social especial de alta complexidade, de média complexidade, ou pelos trabalhadores técnicos do serviço da proteção básica, né? Quando que o caso é inserido, né? Quando definiu-se internamente no âmbito do SUAS pela pertinência da inserção, enviou-se ao juiz da infância a sugestão da integração, e quando ele compreende que, de fato, a equipe técnica do SUAS, né, fez uma sugestão que ele corrobora, aí define-se pela expedição do termo de guarda e a família extensa se torna responsável pela criança. Então, me parece que foi até o doutor Poiani que fez essa pergunta, né? Toda a análise do caso, doutor Poiani, aqui em Belo Horizonte, é feita pelos trabalhadores, pelos técnicos, assistentes sociais e psicólogos do Sistema Único de Assistência Social, né? Foi perguntado também, no caso de uma violação, né, enquanto essa família está inserida no programa e acompanhada, né, quais são as medidas? São as medidas cabíveis, né? São todas as medidas cabíveis num caso de violação de direitos, são as medidas protetivas cabíveis, né? E se ela for, de fato, uma medida de novo afastamento, a criança vai voltar para o acolhimento, né? Então, depende muito da análise do caso, né? Também gostaria de destacar aqui que seria muito importante que, a partir das experiências que a gente... Que maravilha, né? A gente poder compartilhar as experiências, é um momento muito rico para nós, né? E seria muito importante, né, que a gente tivesse uma orientação nacional, sabe? Para que a gente pudesse e acho que a orientação nacional ela deve seguir o que está acontecendo no trabalho real, sabe? Aquilo que a gente tem vivido no cotidiano. Então, acho que essa orientação nacional ela é urgente, né, a meu ver. E acho também
que para se evitar, por exemplo, um grande desafio nosso no início, eu já vou terminando, foram as medidas judiciais para inserção no Profeg, sabe? E na medida em que a gente teve primeiro um decreto e agora uma lei municipal, né? A gente tem que a análise do caso é feita pelos trabalhadores do SUAS, né? Então, assim, não há necessidade de uma determinação judicial para inserção no programa, já que o estudo dos casos e o acompanhamento aos casos é uma prerrogativa dos serviços socioassistenciais, né? Eu acho que eu consegui, assim, responder as perguntas de modo geral. Então, passo novamente para o Jonathan poder fazer as considerações das questões do chat. Fique à vontade. Tá certo. É muito bom poder contar com as provocações e perguntas que vêm através dos participantes. Agradeço muito. Vou responder alguns que foram encaminhados especificamente. Um que diz respeito à Inglaterra. Inglaterra não tem um sistema único de assistência social, tem serviços assistenciais, vamos dizer, mais ou menos tipificados, mas cada município implementa da forma que entende melhor. Na Inglaterra, houve, no início do ano retrasado, a publicação de um guia de diagnóstico para a colocação em família extensa, que foi resultado de um trabalho da sociedade civil, de advogados, de prefeituras e do judiciário conjuntamente, para tentar estabelecer uma forma unificada de compreender as situações familiares, sendo que não há habilitação em si. Que me leva a uma questão que a Joana Campoy colocou, perguntando sobre como entende a qualificação da família. Eu diria que, como não é um serviço de família acolhedora, não tem sistema de habilitação da família extensa. Família extensa sendo com vínculo biológico ou socioafetivo ampliado. De fato, o que acontece é que, como as outras pessoas que falaram, geralmente os encaminhamentos são feitos para pessoas que têm algum vínculo pré-existente e já passou para algum nível de avaliação. Agora, eu gostaria de passar, acho que uma questão que é diferente em diferentes municípios, mas em tanto Diadema, que tem 400 mil habitantes, Santo André, na região que estávamos, uns 100 mil, Felipe Guerra, que tem 5.500 habitantes, o programa do quadro subsidiário em família extensa opera com equipe específica, mas não necessariamente exclusiva. Então, quando chega uma criança para dentro do programa, uma família para dentro do programa, são os técnicos do programa que fazem um primeiro diagnóstico. E porque houve perguntas sobre devolução e tudo isso. Então, eu diria que sim, já tivemos questões, mas foi nesse primeiro trabalho de diagnóstico familiar que é feito no local, dentro do âmbito da família, que tem tido algumas poucas ocasiões onde fala imediatamente, esta família não tem condições ou potencial para cuidar das crianças. Em todas as outras situações, às vezes tem um vínculo pré-existente muito bem estabelecido, às vezes tem um vínculo afetivo pouquíssimo estabelecido. A questão que se olha enquanto programa é a capacidade ou potencial de oferecer
um local dentro da própria família, que, como o Júlio falou, que minimiza as traumas, e a Gut falou bastante, questão de minimizar as traumas para a criança e reforçar isso. Outras questões, questão de onde que fica isso dentro de suas, entendo que seja de média complexidade. Então, acho que temos que distinguir entre a caracterização do programa, que é um programa de guarda subsidiado em família extensa, e a estrutura do sistema, vamos dizer. Então, para mim, para os colegas que desenvolvem o programa, fica na média complexidade por uma questão que houve violação de direito grave, porque senão estaria indo com os pais. E não está na alta pelo fato de que não há a continuação do vínculo rompido, que, lendo suas, me parece que a alta é toda a situação de vínculo rompido. Mas foi numa conversa com Jane Valente, quando ela ainda era secretária de assistência de Campinas, que eu acho que identificou muito claramente para mim. Este é um trabalho que fica no limiar, que ela falou na época, fica no limiar entre alta e média. Então, ela depende de uma integração muito grande, e diálogo muito grande entre equipes, justamente como o Guta disse, para não perder a família no meio disso, não perder a criança no meio disso. Então, para a gente, a opção de ter uma equipe específica é importante porque previne contra isso. O ideal é como em Porto Belo, e como está sendo feito em Felipe Guerra, que é um trabalho que previne, em primeiro lugar, a colocação de uma criança num acolhimento, seja familiar ou institucional. E o que estamos trabalhando também está o papel do Conselho Tutelar nesse fluxo. Não no fluxo que vem da alta. Que vem da alta claramente está lá no judiciário, promotoria, e como bem falou Valéria, toda e qualquer decisão tem que ser balizada por um trabalho do sistema assistencial, pelos técnicos do sistema assistencial, porque elas, primeiro, estão nos territórios, estão junto às famílias e vão dar acompanhamento posterior. Então, não é um laudo técnico que deve embasar essas decisões. No nosso caso, a gente tem trabalhado com um técnico com um grupo de famílias. Então, é com a supervisão. Então, no auge em Diadema, tínhamos 120 crianças no programa, pertencentes a 84 famílias, com equipe de 4 orientadores sociais, com formação em serviço social, psicologia, pedagogia, com uma coordenadora específica, exclusiva, com formação em psicologia social. Felipe Guerra também está trabalhando, nesse caso, em um município muito pequeno, tem 2 técnicas que trabalham com um número, creio que são 15 cada uma, e a coordenação está com a coordenadora do CRAS, porque lá não tem CRES instituído. Então, eu acho que nosso tempo está mais curto. Eu acho que Janice está colocando nossos contatos para quem quiser continuar esse tipo de discussão, diálogo. Estou à disposição e agradeço essa oportunidade.
Então, falas bastante importantes e significativas para que a gente possa avançar e pensar a questão da família guardiã. Quero novamente aqui destacar e agradecer a Augusta, de Blumenau, a Carol e a Nádia, de Porto Belo, dizer e mostrar que Santa Catarina também vem trabalhando com a questão da família guardiã, e que a gente precisa compartilhar, como a Valéria falou, essas experiências, né, no Brasil, porque nós temos outros estados também executando, né, inclusive outros, né, enfim, outros países também trabalhando com a questão da guarda e família extensa. Eu quero aqui aproveitar, tem a Inês, que ela fez uma observação aqui no chat, perguntando, saindo um pouco dessa discussão da família guardiã, mas perguntando sobre a questão do namoro de adolescentes quando estão acolhidos, né? Se é possível ou não. É possível, como é possível na nossa vida cotidiana, né? Nós termos relacionamentos homoafetivos, hetero, né? Afetivos, enfim. Então, é possível, sim, né? Com todo um acompanhamento, um planejamento, uma orientação da equipe técnica, junto com o adolescente, junto, enfim, toda uma dinâmica organizada. E aí, inclusive, ela cita abaixo, que eu acho bem importante a gente trazer aqui, trazendo que essa adolescente é uma adolescente, e ela usou um termo aqui dizendo que ela foi acolhida em função da prostituição. O que é importante a gente destacar aqui? Crianças e adolescentes não se prostituem. Crianças e adolescentes são exploradas sexualmente. Então, nós precisamos reconhecer isso, poder fazer um acompanhamento, um atendimento, verificar essa situação, e a equipe técnica fazer todo um acompanhamento diante das situações que vão surgindo nesses serviços de acolhimento. E aí, diante das questões que foram colocadas aqui, nós estamos fazendo, considerando o número de serviços que nós temos no estado de Santa Catarina, tanto de acolhimento, quanto de família acolhedora e também de família guardiã, algumas lives desde o início, né, da questão da pandemia, que a gente pretende continuar posteriormente à pandemia também. Inclusive, o Jonathan já havia participado conosco, né, de um outro debate, a Alice Bittencourt, as colegas do Ministério, e agora nós temos mais 2 programados. Um para o dia 12, nós estamos tentando manter toda sexta-feira, então, assim, no dia 12, das 9 às 11, nós teremos um debate sobre o trabalho interdisciplinar nos serviços de acolhimento, para poder dar um suporte e um apoio às equipes psicossociais, né, ao trabalho interdisciplinar, nos acolhimentos, não só nesse momento de pandemia, mas também nesse momento de pandemia em função das mudanças no próprio processo de trabalho, enfim, onde nós teremos, Valéria, a gente fez um convite especial ao Henrico, né? Uhum. Então, ele estará conosco, que é um psicólogo que já esteve aqui em Santa Catarina no debate de acolhimento, ele coordena, né, hoje o Serviço de Acolhimento Institucional de Belo Horizonte, né? Então, ele estará conosco, junto com a Silvana, que é assistente social aqui de Florianópolis, de um acolhimento, para a gente fazer esse debate. E no dia 12, a live é para os educadores dos serviços de acolhimento, que daí vai ser com a Viviane, que é psicóloga, né, que esteve técnica do MDS até mais ou menos um mês, se eu não me engano, que tem uma expertise, uma experiência bem significativa nas questões de acolhimento, e a Alice Bittencourt, que tem ela já esteve conosco, mas ela teve pouco tempo, e a gente entende que ela precisa voltar para conversar mais um pouco conosco. Então, elas vão estar trabalhando com os educadores, né, e aí está aberto para todos os interessados também. E a do Henrico, do trabalho interdisciplinar, é no dia 19/6. As duas são em sextas-feiras, no mesmo horário, das 9 às 11 da manhã. Então, a gente gostaria, desde já, convidar esse público que está aqui conosco, que a gente sabe que é um público que atua na questão do acolhimento, para acompanhar essas nossas lives. Nós temos ainda uns 15 minutinhos, eu não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma consideração, a Nádia, a Guta, novamente a Valéria, senão eu passo para que vocês possam fazer seus agradecimentos, enfim, a gente faz o encerramento, então, desta live. Mais uma vez, em nome do grupo de trabalho do acolhimento aqui de Santa Catarina, onde todos esses órgãos que eu já citei, Tribunal de Justiça, MP, o consórcio SIACA de Braço do Norte, o COEGEMAS, a FECAM,
o SEDC, a Secretaria de Desenvolvimento Social, são órgãos que compõem esse grupo. A gente faz reuniões mensais, e nesse grupo, inclusive, nós temos uma minuta de lei de família acolhedora, que foi trabalhada pelo grupo de trabalho, né, que hoje está à disposição também dos municípios, e agora nós estamos trabalhando no debate da família guardiã. Então, primeiro nós estamos fazendo todo um debate de compreensão, né, de aproximação e aprofundamento da temática, com relação ao plano de convivência familiar e comunitário, a questão do Estatuto da Criança e Adolescente, política nacional, já estivemos com a presença da Ana Angélica no ano passado, do Ministério, para discutir o tema conosco também, e por isso que um pouco dessa live ela foi com esse objetivo, assim, da gente poder também se aproximar um pouco esse grupo de trabalho também do debate, do cotidiano, da realidade, da execução do programa de família extensa, que hoje, na prática, ele já existe, ele já está sendo concretizado, ele já acontece, e a gente precisa avançar, como a Valéria falou. Novamente, a gente destaca, e nós vamos encaminhar isso oficialmente ao MDS, né, ao Ministério da Cidadania, solicitando um retorno oficial sobre todo esse debate em relação à família guardiã, para que os municípios possam seguir numa mesma linha, né, numa mesma direção, embasada teoricamente, enfim, né, para que a gente possa não ter que ficar consertando no futuro questões de uma implantação que os municípios acabaram fazendo antes de ter um regramento, pela demora, muitas vezes, desses debates acontecerem, enfim. Então, agradecer, passar a palavra para que vocês possam, então, fazer alguma consideração e já se despedir desse momento, então. Valéria? Bom, eu queria agradecer, acho que foi uma riqueza, né, essa discussão nossa, ter a oportunidade de ouvir as colegas, trazendo as experiências dos outros municípios, né? Não tem som? O som está ok? Tá? Gostaria de agradecer, então, a oportunidade, gostaria também de reiterar, né, isso que a nossa colega Janice acabou de dizer, da importância de um regramento, né, de uma orientação nacional, né? Entendendo que cada município tem a sua especificidade, que as regiões são diferentes, as realidades são distintas, mas a gente precisa ter um direcionamento único, né? E também dizer da importância de que a guarda subsidiada, ao se pensar a nível nacional, que ela possa contemplar, né, a prevenção ao acolhimento e também o processo de saída do acolhimento, né? Eu acho que são esses os desafios que a gente tem aí adiante para enfrentar, né? E também dizer, mais uma vez, da importância da integralidade da atenção, do acompanhamento socioassistencial pelos serviços do Sistema Único de Assistência Social, tanto na decisão, né, de quais casos serão inseridos de uma forma compartilhada, colegiada, também na definição de qual serviço socioassistencial vai fazer o acompanhamento em estreita interlocução com a equipe do programa, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, agradeço muito, foi um aprendizado, né? E que estou gostando muito dessas lives, né? A gente não se sente tão sozinho no momento de isolamento social, né? Muito obrigada a todos, um fraterno abraço. Passamos para o Jonathan, então, e aí, na sequência, a Guta e a Nádia e a Carol. Fique à vontade. Obrigado. Mais uma vez, assim como Valéria, queria agradecer esse espaço de debate, de poder ouvir, conhecer, inclusive bem melhor, iniciativas tomadas e realizadas em outros municípios. Concordo 1000% com Janice e com Valéria. Precisamos passar dos municípios realizando para ter as coordenadas de uma tipificação de orientações técnicas que vem depois de um embasamento legal para que todo município não tenha que criar um ordenamento legal para poder fazer este trabalho que é exigido hoje.
E aí essa necessidade que o Ministério já fez muito trabalho é preciso finalizar. Eventualmente também tem modificação do Estatuto que está parado em projeto de lei para incluir a possibilidade de um apoio específico à família extensa e repasse financeiro à família extensa, como foi feito para a família acolhedora, acolhimento familiar, que facilitaria a possibilidade de municípios, dentro das suas realidades, desenvolver seus programas de guarda subsidiada na família extensa. Eu queria só fechar com algumas coisas que deixei passar, ficou para trás da nossa experiência. Que, como em Belo Horizonte, acho como em outros lugares, o tempo previsto de permanência é de 2 anos e meio no nosso programa, e isso se finda de acordo com o desenvolvimento da família. Então, quando a família demonstra a capacidade de garantir o direito da criança no dia a dia, educação, saúde, bem-estar, lazer, etc., aí a família forma-se do programa. Ela que conquista a saída do programa, não é empurrado para fora. Então, é uma questão que ela conquista e é reconhecido pela sua capacidade. E dentro desse tempo, temos avaliações sistemáticas que é feito pela família junto com a técnica do seu desenvolvimento semestralmente. Então, tem família que depois de 1 ano sai, tem família que precisa de mais do que 2 anos e meio. E para finalizar, nós tivemos a oportunidade, por ter realizado o programa durante vários anos, de realizar agora uma pesquisa de impacto, que estamos na finalização, que é o impacto, olhando 10 anos de execução do programa e que impacto isso tem na vida das crianças que participaram, em termos de educação, de criminalidade, de saúde, de família, e tudo isso. E eu tenho certeza que quando tiver pronto para publicação, Janice vai nos ajudar a difundir como algo que pode embasar a tomada de decisão em níveis municipais, de entender qual a diferença que faz um programa bem estruturado do guarda subsidiado na família extensa para os resultados da vida de crianças e adolescentes aí inseridas. Então, muito obrigado mais uma vez pelas pessoas que têm acompanhado esse tempo todo e pelos colegas aqui presentes. Acho que a gente quer agradecer também o convite da Janice, dizer para o pessoal que a gente também não tem muita experiência em lives, assim, falar ao público. Depois da gente falar, a gente ficou pensando em um monte de coisa que a gente esqueceu, mas eu concordo ali com a Valéria quando ela fala sobre o regramento, regulamentar, né, esse programa, porque para nós também foi muito difícil quando foi colocar em prática, porque não tínhamos experiências, não sabíamos aonde procurar, e a gente foi construindo o programa assim, sem nenhuma orientação, fazendo e acontecendo. Acho também que é válido a gente pensar quando o adolescente ele completa 18 anos e quando ele vai para a sua vida adulta, e como é que a gente poderia pensar, né, e trabalhar esse momento com ele. Acho que ficaria como uma sugestão, uma live, se pensar, ou se tem algum município que tem essas experiências para a gente poder compartilhar, né, para ver como é que é essa transição para a vida adulta, né? Eu agradeço a Janice novamente, o pessoal, e estamos aí para contribuir.
eu agradeço a todos os participantes, né, porque foi uma discussão bem enriquecedora, a gente tem um grande aprendizado nesse período, e a gente vem enfatizando também a necessidade da gente sempre ter uma conversa com todos os serviços do município, né? Sejam eles da própria rede socioassistencial como outros, porque esse trabalho é todo voltado para a criança e o adolescente, como é o nosso caso, né? E então a gente tem que buscar o que é melhor, o trabalho de qualidade voltado para eles, o que a gente pode alcançar, né? Então isso perpassa ao nosso contato com os outros serviços, assim como o judiciário, que no nosso caso a gente tem uma comunicação muito boa, né? Então, por isso a gente finaliza aqui, agradece a todos e estamos à disposição para dúvidas ou para contatos futuros junto ao município. Então, finalizamos a nossa live de hoje, agradecer mais uma vez a Nádia, a Carol, né, a equipe, enfim, a Guta, também a sua equipe lá de Blumenau. Agradecer o Jonathan, que tem sido um grande parceiro, todas as vezes que a FECAM, a Escola de Gestão, enfim, tem convidado para estar conosco, ele tem se colocado à disposição. A Valéria também, que a gente acabou conhecendo através do Grupo Nacional da Família Acolhedora, né? Dizer que foi uma aula, foi assim, uma experiência super riquíssima, porque é um município também que tem todos os níveis, né, de proteção, toda uma rede socioassistencial, e aí entender o serviço dentro desse contexto é bem importante, como o próprio Jonathan, né, destacou aqui, o debate que foi feito no âmbito nacional também em relação à média, alta, começando lá no CRAS, na básica, para que não precise nem da família extensa e nem de um serviço de acolhimento institucional, e que a criança possa, sim, ficar no vínculo da sua família de origem, né, que essa família possa ser atendida, acompanhada pela política de assistência social. Esse é o principal objetivo, né? Gostaríamos de não precisar ter serviços nem de média complexidade, nem de família extensa, nem de alta complexidade, que todas as crianças e adolescentes do nosso estado aqui de Santa Catarina e do Brasil pudessem ter uma política pública de fato de proteção social e que elas pudessem ficar com as suas famílias de origem. No entanto, sabemos que o mundo real, né, muitas vezes está um tanto longe, mas nós somos atores que estamos construindo todo esse processo aqui no Brasil e nos nossos estados e nos nossos municípios. Agradecer os municípios de fora de Santa Catarina que acompanharam pelo YouTube. Agradecer, então, a presença de vocês, destacar mais uma vez que todo esse trabalho está tendo apoio e participação direta através do nosso Comitê Estadual do SUAS, Covid-19, em Defesa da Vida, que foi um comitê criado nesse período da pandemia aqui no nosso estado, para poder fortalecer o Sistema Único de Assistência Social enquanto uma política essencial e poder dar todo o suporte necessário aos municípios, trabalhadores, usuários, enfim, nesse período da pandemia, em parceria com todas as instituições aqui envolvidas. Muito obrigado, até o dia 12, então teremos live dia 12, dia 19, das 9 às 11 da manhã, e contamos com a presença de vocês. Muito obrigada e uma ótima semana.